Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. A paz do Senhor para a igreja, a paz do Senhor aos irmãos, aos amigos que estão nos acompanhando pela live. Que Deus em Cristo possa abençoar a todos, todos que estão perto e até mesmo aqueles que estão à distância. Deus é o Deus de perto e é o Deus de longe. Então, portanto, fique na brecha e seja abençoado por Deus e pela sua palavra nesta noite. Nós queremos convidar a igreja a estarmos de pé. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor pela oportunidade de estarmos juntos nessa noite, neste lugar. E vamos passar a direção do trabalho ao nosso irmão Márcio, coordenador dos senhores, que estará à frente do trabalho nessa noite em nome de Jesus. Santíssimo e eterno Deus, neste momento, Pai querido, momento sublime, nós queremos te adorar, ó Deus, pela tua grandeza. Queremos te adorar pelo que tu és em nossas vidas. Senhor amado, nós não somos dignos de o Senhor mesmo ter nos amado ainda mesmo antes de te conhecer. Ó Senhor amado, nós te louvamos pela tão grande salvação consolidada, consumada na cruz do Calvário. Senhor amado, queremos te agradecer por este dia. Queremos te louvar, ó Deus, pelo fôlego de vida. Queremos te louvar, ó Deus, pela saúde, pelo cuidado que tens para conosco. Queremos te pedir, Senhor amado, nesta hora, que o Senhor possa estar conosco neste lugar, nos abençoando, ó Deus, derramando a tua graça, derramando o teu Espírito, recebendo o louvor e a adoração que ofereceremos a ti nesta noite, e nos dando, Senhor amado, a tua palavra, não, Senhor amado, para massagear o nosso ego, mas aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite, Senhor amado. Usa os teus servos que estarão ministrando a tua palavra, e o teu nome seja glorificado. Que vidas sejam alcançadas através da tua palavra, através do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, ó Deus. És bem-vindo a este lugar, Pai querido. Sede conosco. Amém. Irmão Márcio. Glória a Deus. Saúde por Deus com o Pai do Senhor. Deus é bom, é maravilhoso. Nesta noite, Deus tem dado mais uma oportunidade para nós servir a Ele e louvar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Peço para os irmãos louvar mais eu aqui. Vamos louvar o hino 28. 28 da harpa cristã. Vamos louvar a Deus, porque Ele é bom, Ele é poderoso. 28. Hino 28. Glória a Deus. Andas carregado de tristeza e dor, sem nenhum auxílio, sem o Salvador. Ouvi a mensagem de teu bom Jesus e tem mais coragem, leva a sua cruz. Deus vai te guiar com suas fortes mãos. Pode descansar
na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Toda carga por ti Ele quer levar. Alma dolorida, ouve o seu falar. Senda espinhosa, ele já andou. Morte afrontosa, por ti suportou. Deus vai te guiar com sua forte mão. Pode descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Se está tentado, Deus te ajudará. Sempre confiando, te libertará. As pisadas segue do teu Salvador. Crendo em Deus prossegue, seja como for. Deus vai te guiar com suas fortes mãos. Pode descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Glória a Deus, aleluia. Fique firme, porque eu sei que Ele vai te guiar. Não importa o que aconteça, mas Ele é seu protetor, seu guiador nesta tempestade. Glória a Deus. Eu queria também louvar nesta noite 196. 196, glória a Deus. Vamos louvar, bem dizer o nome do Senhor nesta noite. 196. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, das alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa, e provado excelente odor. O poder desta flor gloriosa, que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa do céu. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem.
e se pede o amor glorioso. Será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra... Glória a Deus, aleluia. Deus é poderoso. Continua louvando Ele, bendizendo seu nome, que Ele está aqui nesta noite para te dar vitória. Nesta noite Deus tem uma palavra para seu coração. Glória a Deus. 192 da harpa cristã. 192. Glória a Deus. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. E de culpa nos livrou, com o sangue que emanou o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue em carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue em carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Eis um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue em carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Glória a Deus, aleluia. Pelo sangue de Jesus estamos aqui nesta noite. Se não fosse o sangue de Jesus, nós não estaríamos aqui, mas graças a Deus que estamos aqui para louvar e bendizer o seu nome nesta noite. Peço para os irmãos ficar sobre os pés, vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, apenas o versículo 9. Apenas um versículo, capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 9. Glória a Deus. E diz assim:
Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, nem o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Graças a Deus. Uma palavra para seu coração nesta noite, você que me ouve, aleluia. Algo está preparado para você, aleluia, não nesta terra. Aleluia, algo grande, algo novo, porém, o tempo é de Deus, basta nós esperar com paciência e vai se concretizar num tempo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O nosso irmão Diácono Gilson, nesta noite para orar, aleluia, pela esta palavra maravilhosa. Saúde a todos com a paz do Senhor. Oremos, soberano Deus e eterno Pai, nesta noite maravilhosa, Senhor, que estamos na Tua presença. Queremos Te agradecer, ó Pai querido, por essa oportunidade rica e gloriosa que nos concedeu, pela Tua palavra, Senhor, que foi lida nesta noite, que é a mesma dentro dos corações, meu Pai Santo, fazendo reboliço, meu Pai Santo e eterno, arrancando tudo que não Te agrada, Pai Santo, aleluia, e, ó Pai, entrando aquilo, meu Senhor, que o Teu desejo nessa noite. Ó Pai, abençoa o Teu povo que está aqui para Te louvar, Te adorar, os tocadores, o pastor da igreja, Senhor da glória, o dirigente do culto nesta noite, Pai Santo e eterno, os porteiros, meu Senhor, que esta cidade nós entregamos em Tuas mãos, Pai Santo, que os vírus caiam por terra em nome de Jesus e o Teu nome seja glorificado para a glória do nosso Deus eterno, Pai. E assim, meu Pai Santo, que haja salvação de almas em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Queria nesta noite também dar uma oportunidade para o nosso irmão Enaldo trazer uma saudação nesta noite, para a honra e glória do nome do Senhor. Nosso irmão Enaldo está com essa oportunidade para falar do nome do Senhor da glória nesta noite. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Estamos felizes por estarmos aqui para render ao nosso Deus este culto nesta noite. Sabemos que estamos com os nossos trabalhos aí, como todos já sabem, né? Com um número reduzido, mas a palavra do Senhor, ela nos afirma que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, aí Ele se faz presente. Eu quero ler apenas um versículo na palavra de Deus, bem conhecido de todos, que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, o verso 14. Este versículo que é uma resposta de Deus à oração de Salomão, quando ele orava ali ao Senhor, falando com Deus com relação à casa que estava sendo edificada ao nome do Senhor. E ele, na sua oração, ele apresentava a Deus alguns questionamentos. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus aparece para ele no capítulo 7 do 2º livro das Crônicas e dá ali para Salomão a resposta da sua oração. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Como eu já disse, meus queridos irmãos, igreja de Deus, eu acredito que todos conhecem esta passagem e já viram, já puderam observar que Salomão, como eu disse, ele fazia uma oração a Deus, especificamente no capítulo 6, e apresenta a Deus algumas situações. Louvado seja o nome do Senhor. Como, por exemplo, no versículo 18 do capítulo 6, ele diz: mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos
esta casa que tenho edificado. E aí ele começa ali um diálogo, uma oração com Deus. E no versículo 22 ele apresenta ao Senhor um dos seus questionamentos, dizendo para Deus: quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe impuser juramento de maldição, para se amaldiçoar a si mesmo, e o juramento de maldição vier perante o teu altar nesta casa, ouve tu então desde os céus, e age e julga teus servos, pagando ao ímpio, lançando o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando o justo, dando-lhes segundo a sua justiça. E Salomão, ele apresentava, irmãos, a Deus esses questionamentos, e Deus sempre respondia, dizendo que se o povo orasse, se o povo buscasse a Ele, Ele estaria pronto a ouvir dos céus a sua oração e dar a vitória assim ao seu povo. E quando chega aqui no capítulo 7, neste versículo que nós acabamos de ler, Deus, ele traz para Salomão a resposta de toda a sua oração. Acredito eu que Deus, ele já tinha ouvido todos os questionamentos de Salomão. E Deus agora diz: Salomão, eu já ouvi tudo quanto você tem falado. E de uma coisa você fique certo, que se o meu povo pecar, aleluia, se vier alguma peste sobre a terra, aleluia, se vier maldição sobre a terra para não produzir os seus frutos, mas você tenha certeza que se o meu povo, ele se arrepender, se o meu povo, ele se humilhar, se o meu povo, ele buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus a sua oração, aleluia, perdoarei os seus pecados e sararei a esta terra, louvado seja Deus, aleluia. E nós podemos ver, meus queridos e amados irmãos, igreja de Deus, nós que pregamos a palavra de Deus, nós que dizemos que confiamos no nosso Deus, dizemos que o nosso Deus, ele tem poder para sarar, dizemos que o nosso Deus, ele tem poder para perdoar pecado, dizemos que o nosso Deus, ele tem poder para solucionar todos os problemas, aleluia, que vier a nos apresentar, louvado seja Deus. Mas quando nós nos deparamos com um pequeno problema, aleluia, muitas das vezes nos acovardamos e procuramos a primeira caverna para nos esconder, mas a palavra do Senhor, ela diz nesta noite, que se nós nos arrependermos, se nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, aleluia, buscar a face do Senhor, nos humilhando, Ele está pronto, aleluia, para sarar esta terra, Ele está pronto para perdoar os nossos pecados, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho, meus irmãos, nesses últimos dias me indagado a mim mesmo, aleluia, onde está a fé que nós dizemos que temos no nosso Deus? Aleluia, onde é que está esse Deus que nós pregamos durante toda a nossa vida? Se quando nós nos deparamos com um pequeno problema, nós procuramos nos esconder, aleluia, louvado seja Deus. E se nós observarmos esta mensagem que está registrado neste livro, nós podemos observar, meus queridos, que o templo, ele tem um simbolismo muito grande. Você pode orar na sua casa o dia todo, aleluia, mas a oração que se faz neste lugar é diferente, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, porque esta casa, ela foi edificada, ela foi consagrada para você ter um encontro real com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E que então, meus queridos amados, que nós possamos ficar com esta palavra, não apenas ouvindo, mas que possamos, aleluia, fazer com que ela desça ao nosso coração, e que nós possamos todos os dias ter essa convicção de que se o mal vem, nós dobramos os nossos joelhos, pedimos a Deus perdão pelo nosso pecado, e Ele de imediato responde a nossa oração. Louvado seja Deus. Que Deus em Cristo, Ele continue nos abençoando no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus, Deus é poderoso, aleluia. Chama nosso irmão Adalto para estar orando para nosso diácono Fábio. O diácono Adalto vai orar pelo diácono Fábio, fazer uma palavra nesta noite para nosso coração, em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos. Oremos. Maravilhoso e santo Deus, te damos graças, ó Deus, por mais uma vez nos conceder a oportunidade de estarmos aqui, Pai. Meu Deus querido, em nome de Jesus, nós agradecemos, ó Deus querido, pelo momento que desde que entramos aqui nesta noite, Pai. Pai Santo, em nome de Jesus, já agradecemos ao Senhor
pelo momento que falamos contigo, por aquilo que já temos ouvido através da tua palavra, Pai. Pai, por aquilo que nós estaremos ouvindo ainda através do teu servo que vai ministrar a tua palavra. E desde já queremos pedir, ó Deus, que continue, ó Deus, falando através do teu servo, Deus, assim como sempre tem usado o teu vaso, Deus. Aleluia, usa mais uma vez nesta noite para trazer a tua palavra aos nossos corações, ó Deus. Meu Pai, mas que não fiquemos somente no ouvir, meu Deus, mas que possamos pôr em prática aquilo que estamos ouvindo para as nossas vidas, Senhor, porque só assim, ó Deus, aleluia, seremos dia após dia transformados, moldados para a glória e louvor do teu nome, Senhor. Isso é o que pedimos, ó Deus, e agradecemos. Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. É um privilégio grande estar com os irmãos, participarmos desse culto abençoado. Já foi dito aqui que é muito diferente estarmos em casa, mesmo assistindo o culto, e estarmos na igreja participando juntamente com os irmãos. Eu me sinto privilegiado por estar aqui com os irmãos e, nesse momento, com o peso da responsabilidade de trazer a palavra do Senhor, eu quero pedir desde já que os irmãos mantenham-se orando aí em espírito, pedindo a Deus que Ele possa nos abençoar nessa noite, para que a palavra que venha para nós, ela venha segundo o coração de Deus, né? A despeito dos nossos planos, mas que a igreja do Senhor se alimenta não daquilo que o homem projeta, mas daquilo que sai da boca de Deus. Já disse Jesus, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E eu quero te convidar a você abrir aí a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 27. Eu queria meditar com os irmãos nesta noite, nesse texto. E você, por favor, se puder, abra aí sua Bíblia, nos acompanhe. Também não podemos esquecer de saudar os irmãos que nos acompanham através das redes sociais, através da live. Já disse, e nós sabemos que estamos numa situação adversa, não podemos estar todos ao mesmo tempo reunidos, mas ainda bem que o nosso Deus é aquele que pode estar em todos os lugares, né? Senão os irmãos estariam em casa desamparados, mas não estão, porque a presença do Altíssimo, como já foi dito aqui, não há nada que possa conter. Salomão disse, tu fizeste os céus, né? Tu fizeste todas as coisas. Quem sou eu para fazer um lugar para que possa conter a sua presença? Louvado seja o nome do Senhor. Acharam 27 do livro de Atos? Eu quero ler com os irmãos o versículo 20 em diante. Nós leremos alguns versículos para meditarmos nesta noite. O versículo de número 20 em diante diz assim: e não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvar. E havia já muitos dias que não comia. Então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora verdade, razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir a Creta. Assim evitariam este incômodo e esta perca. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós,
mas somente este navio. Porque esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, ó senhores, tem bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim foi dito. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Nós estamos, irmãos, diante dessa palavra, e os irmãos conhecem muito bem a história do apóstolo Paulo. Foi um dos grandes missionários. Mas eu queria chamar a atenção para esse texto, porque existe algo que nesta noite eu queria chamar a atenção dos irmãos nesse texto. O apóstolo Paulo, o contexto dessa mensagem é que o apóstolo Paulo já está no final da sua trajetória. Ele já estava preso. Os judeus armaram para Paulo uma cilada, queriam manter ele em Jerusalém. O apóstolo Paulo, sabendo que os judeus pediam que ele voltasse para Jerusalém, para poder armar uma cilada e tirar a sua vida no caminho, diante de Festo, ele pediu que a sua sentença fosse julgada por César, e sendo assim, ele teria que partir para Roma. E assim ele foi enviado para Roma em uma embarcação. E quando chega nessa embarcação, o apóstolo Paulo, ele havia aconselhado aqueles homens. No versículo 27, no versículo 10 do capítulo 27, diz que Paulo disse: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e de muito danos, não só para o navio, mas também para a carga e para as nossas vidas. Mas diz a Bíblia que o centurião que era responsável por ele, no versículo 11 ele diz assim o texto: mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que em Paulo. E assim eles partiram, não ouvindo o conselho de Paulo, foram para aquela viagem. E a Bíblia diz que já no começo da viagem o vento sul soprou brandamente, e depois caiu sobre eles uma grande tempestade, porque diz que ali soprou um vento que tinha até nome, ele era até conhecido, que chamava Euroaquilão. E disse que eles não podiam mais navegar contra aquele vento e deixaram-se ir à toa. E foi então que, quando eles estavam ali, tentaram todos os meios para se manter na rota que tinham traçado. A tempestade, que parecia que ia durar pouco tempo, se prorrogou. E aí vem o texto que lemos, em que o apóstolo Paulo disse que durante alguns dias eles não viram sol, eles não viram estrelas, e a esperança de se salvar já havia fugido dos seus olhos e dos seus corações. E eu queria meditar com você nessa noite sobre algo interessante, que é o que rouba. A pergunta seria: o que é que rouba a nossa esperança? O que pode tirar a nossa esperança? Embora nós sabemos que a palavra esperança tem a ver com expectativa. Esperança significa o mesmo que esperar, que algo que foi prometido seja concretizado, ou esperar que o bem, ou que o final de tudo acabará bem. Esperança vem também de expectativa, vem de esperar. E o que sustenta a esperança é a fé.
Porque está escrito que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A Bíblia Sagrada, ela fala de esperança. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança. Mas também Paulo escreveu aos Efésios, e ele diz: nós estávamos no mundo sem Deus e sem esperança. Louvado seja o nome do Senhor. E existem muitas das situações, irmãos, em que a esperança, a expectativa de que tudo vai acabar bem, ela foge dos nossos corações. Mas eu quero dizer, talvez alguém possa dizer assim: mas irmão, o que é que pode tirar a nossa esperança? No texto que lemos, nós vimos que o que tirou a esperança daqueles homens foi, nós podemos ver no versículo 15, diz assim: sendo o navio arrebatado. O navio foi arrebatado e diz assim: e não podendo navegar contra o vento, dando mão a tudo, deixamos-nos ir à toa. Em outra expressão, nós podemos traduzir isso como: o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: não bastava a tempestade, nós perdemos a direção, saiu totalmente do nosso controle a embarcação, foi arrebatada das nossas mãos o destino daquela embarcação. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, o piloto podia até ter o leme na mão, mas não era mais ele que mandava na embarcação, era a tempestade, e não adiantava mais eles remar para um lado ou para o outro. Por quê? Porque agora nós estávamos indo à toa. Em outra expressão está dizendo: olha, nós deixamos as ondas nos levarem para onde ela queria, porque já não adiantava mais o nosso esforço, já não adiantava mais ter piloto, já não adiantava mais ter mestre, já não adiantava mais fazermos qualquer coisa, porque a embarcação saiu do nosso controle. O que é que nos tira a esperança? Quando as coisas saem do nosso controle. Quantas das vezes, irmãos, nós planejamos tudo? Quantas das vezes nós traçamos os nossos planos tão perfeitos? Quantas das vezes nós até mesmo podemos nos esquecer de consultar o Senhor, porque está tudo certo, está tudo bem feito, está tudo tão programado, está tudo fluindo tão bem, que a gente às vezes até se esquece de pedir a permissão de Deus, porque já acreditamos que da forma que está fluindo, Deus está no negócio. Mas quando as coisas saem do nosso controle, quando as coisas fogem do nosso controle, aquela expectativa que nós tínhamos de que tudo ia dar certo, de que tudo ia terminar bem, começa a fugir do nosso coração. Começa a termos outra expectativa. A expectativa daqueles homens era a seguinte: já não controlamos a embarcação. Estamos sendo levados agora pelo vento e pelas ondas. Não sabemos aonde iremos chegar. Por certo, a nossa alma vai perecer no meio desta tão grande tempestade. Eu quero dizer uma coisa para você que nos ouve, você que pode estar também através dessa live ouvindo esta mensagem. Eu quero dizer que nem sempre o homem terá o controle de toda a situação na palma das suas mãos, mas eu quero te dizer uma coisa: existe um Deus no céu que rege o universo, Ele controla as ondas, Ele controla o vento, e Ele tem a vida do homem sob o seu controle. Confia nele quando te faltar esperança. Louvado seja Deus. Quando as coisas saem do controle, o homem perde a esperança. E me faz lembrar de um certo homem chamado Jairo. E a Bíblia diz que Jairo, ele foi ter com Jesus. E quando Jairo foi ter com Jesus, ele disse: Senhor, a minha filha está muito doente, muito enferma. Vá lá em casa, ora pela minha filha, coloca a mão sobre ela e eu sei que ela vai ser curada. A Bíblia diz que Jesus vai. E quando Jesus vai, a Bíblia diz: imagine, meu irmão, um homem com a sua filha
prestes a morrer, ele vai até aquele que podia fazer alguma coisa, e ele acreditava que enquanto a sua filha estivesse viva, ainda havia esperança, e nós até falamos isso, enquanto a vida há esperança. Ele vai ter com Jesus confiante, esperançoso, mas no meio do caminho uma coisa acontece. Imagine Jairo com pressa, imagine Jairo dizendo, bora, adianta Jesus, talvez ele no pensamento dizendo, Jesus, adianta esses passos, mas a Bíblia diz que Jesus andava com uma multidão que apertava ele, que embaraçava ele, mas de repente Jesus para no meio, aleluia, daquela trajetória e diz assim, alguém me tocou. Agora imagine Jairo coçando a cabeça e dizendo, meu Deus, a minha filha está lá enferma, e Jesus Cristo, em vez de andar, aleluia, rápido, ele ainda para perguntar se alguém o tocou, aleluia, e Jesus para, conversa com a mulher, abençoa a mulher, e no meio daquela conversa, que nós já conhecemos a história, a Bíblia diz que alguém chega para Jairo e diz assim, Jairo, aleluia, não incomodes mais Jesus, a esperança da sua filha ser curada se acabou. Por quê? Porque ela acabou de falecer. Aí Jairo baixa a sua cabeça, aí a esperança de Jairo vai embora. Por quê? Porque agora não estava mais sob o seu controle, agora não era mais com ele, agora não adiantava mais, agora ele dependia apenas de uma coisa, ele dependia da palavra de Jesus. Aí Jesus olha para ele e diz assim, Jairo, crê tão somente, Jesus não precisa que você tenha tudo sob controle, Jesus não precisa que a gente saiba o destino das coisas, Jesus não precisa dar explicação de como é que ele vai fazer, Jesus não precisa colocar um roteiro na nossa frente e dizer como vai acontecer, ele é aquele que diz, basta crer, basta ter esperança. As coisas saíram do controle, mas Jesus Cristo ainda tem o controle da situação. Aleluia, aleluia. E Jesus disse para Jairo, crê tão somente. Às vezes, irmãos, nós pensamos que estamos ajudando, mas nós atrapalhamos. Por quê? Porque os nossos planos, os nossos projetos idealizam um operar de Deus que não está na agenda do Senhor. E Deus diz para Jairo, é só isso que eu preciso. O quê? Que você creia. Você não precisa fazer mais nada. Nós precisamos acreditar nisso, irmãos. Nós não precisamos fazer mais nada a não ser crer e confiar e se lançar sobre, aleluia, a palavra de Jesus Cristo, porque é nisso que está a nossa esperança, de que mesmo que tudo saia do controle, Jesus ainda tem o poder sobre todas as coisas. Aleluia. E voltando para o texto que lemos, nós sabemos o que aconteceu com Jairo. Nós conhecemos o final da história. Jairo teve a sua filha curada quando Jesus entrou na sua casa. E aquilo que parecia estar perdido e sem esperança, Jesus trouxe esperança para a casa de Jairo. Mas voltando para o texto que lemos, existe uma outra coisa que Paulo diz que tirou a esperança daqueles homens. Quais foram? Versículo 17. E levando este para cima, usaram todos os meios. O apóstolo Paulo diz assim, eles usaram todos os meios, cingindo o navio, temendo não darem na costa de Site, e amanado as velas, assim foram à toa. Mais uma vez, Paulo diz a mesma coisa. Primeiro o navio foi arrebatado das nossas mãos, do nosso controle. E depois, quando nós pensamos que podia fazer alguma coisa, tentamos de todo modo, mas mais uma vez, nós tivemos que nos render à força do vento das águas e tivemos que ir à toa para onde nos levar. Quando é que nos tira uma esperança? Quando é que o homem perde a esperança? Quando ele confia nos seus meios, nos seus recursos e na sua forma de fazer as coisas. Porque quando o homem confia nos seus recursos e os recursos lhe faltam,
Ele olha para si mesmo e diz assim, mas a esperança dele estava nos recursos. E quando faltam os recursos, falta-lhes também a esperança. E Paulo diz assim, no último versículo ele fala que eles perderam toda a esperança, fugiu dele toda a esperança de salvar. Primeiro, como eu falei, perderam o controle da embarcação. Segundo, quando eles usaram os recursos que tinham, não funcionou. E agora os homens olham e dizem assim, olha, os nossos recursos se esgotaram. E não há mais nada o que fazer. E aí no versículo 19, uma outra situação aparece. A Bíblia diz que no terceiro dia, com as próprias mãos, eles lançaram toda a armação do navio ao mar. Ou seja, eles tiveram que aceitar o prejuízo de que aquilo que eles tinham não era útil para salvar as suas vidas. E geralmente, irmãos, é muito parecido com faltar recursos. É muito interessante porque a gente até fica com confiança, até com esperança quando alguém está no hospital e o médico diz assim, ainda tem essa possibilidade que eu não tentei, ainda tem isso, ainda tem aquilo. Mas quando o médico diz assim, fizemos de tudo, agora está na mão de Deus. Aí geralmente quem confia nos recursos diz assim, lá se foi a minha esperança. A minha última esperança era aquela cirurgia. A minha única esperança era aquele remédio. A minha única esperança era aquele cirurgião que ele faz e acontece. Mas eu quero dizer uma coisa, vai chegar momento em que os recursos vai faltar, mas saiba de uma coisa, se você não confia plenamente nos recursos, mas confia plenamente em Deus, a sua esperança ainda não acabou, ela está de pé, porque o Deus que você serve ainda não terminou a história que Ele está escrevendo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Aí o apóstolo Paulo vem com outra situação. Qual foi a outra situação? É que para completar, a tempestade que a gente achou que ia durar alguns dias, ela se prorrogou. E nós passamos alguns dias, no versículo 20, e não aparecendo já há muitos dias, nem sol e nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda esperança. O apóstolo Paulo está dizendo, em vez da tempestade acalmar, ela se tornou mais revolta. E os dias que se passavam, em vez da gente ver uma luz brilhar, os dias foram trazendo mais escuridão. Eu quero dizer, nem sempre você vai ver uma luz no fim do túnel. Nós vivemos em dias difíceis. E talvez alguém esteja na esperança de melhorar os dias. Talvez alguém dizer assim, olha, nós estamos passando por um dia difícil, mas a minha esperança é que as coisas vão melhorar. A minha esperança é que o sol vai brilhar. A minha esperança é que depois dessa tempestade, logo mais daqui a pouquinho, vai aparecer uma estrela no céu brilhando. Mas eu quero dizer uma coisa, com o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, parecia que aquela tempestade não ia terminar nunca. Não foram poucos dias, foram muitos. Imagine, irmão, nós estamos passando por esse momento, e se alguém disser assim, irmãos, rapidinho isso vai passar, rapidinho isso vai voltar à normalidade, mas imagine se alguém disser assim, irmãos, a expectativa é que não volte, a expectativa é de que a tempestade se torne ainda maior do que as que passaram. Aí talvez você diz assim, faleceu, a minha esperança está desvanecendo. Não, meu irmão, a sua esperança não está no clima, a sua esperança não está, aleluia, no tempo, a sua esperança não está em como se aparentam, aleluia, as coisas, mas a sua esperança está no invisível, num Deus que está depois, que está além dessa tempestade que está vindo sobre a sua vida.
Mas aí, quando parecia que tudo estava perdido, quando parecia que já não havia mais possibilidade de alguém se salvar, a Bíblia diz que a esperança estava nos lábios de um homem. E ele toma a palavra, porque diz no versículo 21 que eles já nem comiam mais. Passou, eu não sei se já não comia porque não tinha alimento, ou não sei se já não comia porque estavam tão angustiados e sem esperança que lhes faltou o desejo de se alimentar. Mas uma coisa é certa, aqueles homens estavam tão desanimados que Paulo tomou a palavra, e Paulo diz o seguinte, ora, foi verdade, e seria razoável se vocês me ouvissem. Paulo está dizendo, viu, o que eu falei era verdade, o que eu vos adverti estava certo, e se vocês me ouvissem seria o mais razoável. Quando eu disse para vocês não partirem naquele momento, porque a tempestade estava vindo e porque teríamos percas, teríamos prejuízos, não só das coisas que estavam me levando, não só da embarcação, mas poderíamos ter prejuízo até das nossas vidas. Mas aí é interessante, meu querido, porque Paulo diz assim, mas agora eu vos admoesto. Paulo está dizendo assim, vocês não me ouviram lá. Vocês não me ouviram quando eu adverti sobre essa tempestade, mas agora eu espero que vocês me ouçam. Tenham bom ânimo, porque não se perderá uma só vida de nenhum de vós que está nesse navio. E talvez alguém pode se dizer assim, porque Paulo tinha esperança? Paulo tinha esperança por quê? Porque Paulo está dizendo para eles, olha, aleluia, eu sabia que a minha vida ia correr perigo. Eu sabia que era vocês que tinham o controle da situação e vocês não me ouviram. Mas no meu coração eu tinha uma coisa, aleluia, o que Paulo? Aleluia, o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu sirvo, Ele não iria me desamparar e de fato não me desamparou. Esta noite o anjo de Deus esteve comigo, esta noite Deus falou comigo, esta noite Deus me visitou, esta noite Deus foi generoso para com as nossas vidas. Meu querido, é quando cai a escuridão, meu querido, é quando faltam os recursos, meu querido, é quando a tempestade está revolta, que Jesus aparece no meio do mar, que Jesus aparece no meio da escuridão, que Jesus aparece para as nossas vidas, aleluia, nos dando uma palavra de esperança, uma palavra de esperança. Não olhe para a circunstância, não olhe para o que você está passando, olhe para o Deus que você serve, porque é Ele que tem a palavra da esperança. Uma das coisas que mais nos tira esperança, a pressa. Você vê aqui que o que tirou a esperança deles? Para eles era muitos dias. Paulo diz, era muitos dias. Para Deus se cumprir aquele versículo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Sempre há um amanhecer de Deus para nós. O choro pode até durar uma noite. Pode me dar um toque aí, ó, se estiver perto. Mas a alegria vem ao amanhecer. O que mais nos tira a esperança? Por que eu falei da pressa, irmãos? Por quê? Porque a esperança exige paciência. O salmista diz, esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Louvado seja o nome do Senhor. O que nos tira a esperança, aleluia, é quando nós olhamos só para os nossos recursos e nos esquecemos que os nossos recursos são limitados, mas os recursos de Deus são ilimitados para as nossas vidas. E nós precisamos fazer como disse o salmista, ou como disse o apóstolo Paulo, melhor dizendo, aleluia, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé.
Aleluia, louvado seja Deus. E o que acontece, irmãos, quando nós tomamos, aleluia, no nosso coração, esta firme esperança de confiar só em Deus? Paulo diz, alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. A esperança traz alegria, a esperança traz gozo, a esperança faz com que no meio da tristeza você possa dizer que nem Paulo, tenha bom ânimo, se alegrem, se animem. Mas Paulo, tem muitos dias que não aparece a luz, que não vemos estrela, mas o Deus que brilha como a estrela e como o sol da justiça apareceu através do anjo nesta noite, falou comigo. Ele me falou a palavra de Deus da esperança. A palavra de Deus é o que revigora a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo diz, ele falou comigo essa noite. E Paulo volta a dizer assim, por isso não tenham medo. Não tenham medo, porque Paulo tinha uma coisa no seu coração, olha o que Paulo diz. Porque ele me falou o seguinte, importa que seja apresentado a César e todos quanto estão nesse navio, eu dou a você. O que Deus está dizendo é, Paulo, aleluia, o meu propósito, o meu plano não pode ser frustrado. O seu plano pode ser frustrado, a sua expectativa pode ser frustrada. O plano daqueles homens era chegar rápido, mas não chegou. O plano daqueles homens era passar uma viagem tranquila, mas não teve. O plano daqueles homens, aleluia, era levar Paulo em segurança, mas não conseguiu. Mas o plano de Deus estava de pé. Paulo está dizendo, o plano de Deus está de pé. O plano do meu Deus está de pé. Vocês se frustraram, mas o meu Deus não. Vocês podem não conseguir, mas o meu Deus consegue. Vocês estão a salvo. Por quê? Por causa do plano do meu Deus na minha vida e também na vida de vocês. E aí ele diz assim, Paulo retoma dizendo assim, por isso, mais uma vez, Paulo fala de novo, né? Tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. E nessa noite, você que está ouvindo essa mensagem, você que está em casa, você que está no seu sofá, na sua sala, onde você estiver, eu não sei como está a sua vida, só Deus sabe. Mas eu também acredito que a palavra de Deus, ela tem endereço certo para os corações. Se alguma coisa fugiu do controle, se você confiava em recursos que hoje não podem te ajudar, se você está frustrado com alguma coisa que saiu dos propósitos que você imaginava, eu quero dizer, entregue a sua vida para Jesus, porque Jesus é a esperança que pode restituir a sua vida, que pode fazer com que você alcance, não o destino que você quer, mas o destino que Deus tem para a sua alma, o projeto que Deus tem para a sua vida. Existe alguém aí nos assistindo que quer fazer uma aliança com Jesus, entregar sua vida a Cristo? Pode sinalizar aí. Nós estaremos orando pela sua vida. E eu acredito que Deus pode sim, e Ele é poderoso para visitar o seu lar, para fazer uma obra tremenda na sua vida. E você vai poder dizer o seguinte, hoje eu já vivi sem esperança, mas hoje eu me alegro na esperança. Eu me alegro em Cristo, porque está escrito que Cristo é a esperança da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Existe alguém que quer fazer uma aliança com Jesus? Nós estaremos orando. Para orar já? Nós estaremos orando. Vamos ficar sobre os nossos pés. Já estaremos encerrando. Estaremos orando, apresentando essas vidas que porventura queira fazer uma aliança com Jesus e aqueles ouvintes que estão em casa e nos ouviram. Querido Pai, abençoa a cada vida nesta noite, a cada alma que nos ouviu, que essa palavra de esperança possa invadir os corações, que o Evangelho de Cristo transforme este lar, aleluia, que a glória de Deus possa se manifestar em cada coração, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo.